Bom dia, tudo bem? Hoje nós vamos continuar a aula que foi destinada aos alunos de contabilidade e administração dos primeiros anos. Tá? Na aula passada nós estávamos falando sobre legislação trabalhista e começamos a entrar em alguns conceitos importantes, conceito de empregador, né? E depois a gente foi e começou a falar um pouquinho sobre tipos de trabalhador. Começamos a falar sobre o empregado, que mais de 70% dos trabalhadores hoje no nosso país são empregados, né? Eu falei as características e tal. E depois nós falamos um pouquinho sobre o trabalhador eventual também. E falei que na aula de hoje nós continuaríamos falando sobre o mesmo assunto, tipos de trabalhador. Então nós já falamos sobre o empregado, sobre eventual na aula passada, e hoje nós vamos começar falando sobre o trabalhador temporário. Trabalhador temporário é um trabalhador que tem que estar contratado por uma empresa de prestação de serviço temporário, ou empresa de trabalho temporário. Tá? Então, esse trabalhador temporário ele não presta serviço diretamente para a empresa. Então, ele tem que ser contratado por uma empresa de prestação de serviço temporário, para depois essa empresa mandar esse trabalhador para outra empresa prestar um serviço. Tá? Então, esse trabalhador ele não trabalha direto para alguma empresa. Deu para entender? Tem que ter alguém fazendo essa intermediação entre ele, o trabalhador, e a empresa que ele realmente vai prestar o serviço. E o nome dessa empresa é a empresa de trabalho temporário. Então, quem registra é a empresa de trabalho temporário. Tá bom? Então, esse trabalhador temporário, ele não pode ser contratado por qualquer motivo. A empresa vai contratar, por exemplo, eu sou um hotel, eu quero contratar alguém temporariamente. Eu não posso lá contratar esse funcionário diretamente. Tá? Eu tenho que ir numa empresa de trabalho temporário e pedir alguém dessa empresa temporária encaminhar alguém para mim. Tá? Então, se eu sou dono de um hotel, eu não posso contratar o trabalhador temporário diretamente. Eu tenho que ir primeiro numa empresa de trabalho temporário e essa empresa de trabalho temporário que vai fazer a interface entre o trabalhador e o meu hotel. Perfeito? Assim que funciona. Professor, mas eu já fui temporário, né? E eu não trabalhei numa empresa de trabalho temporário. Então você não foi temporário, tá? Você fez um contrato de experiência. Todo empregado, antes de assumir realmente as funções efetivamente, faça um contrato de experiência. São 45 dias mais 45. Mas isso não tem nada a ver com trabalho temporário. Isso é contrato de experiência. Isso está ligado ao empregado e não ao trabalhador temporário. Muita gente confunde isso. Tá bom? Volta lá no vídeo, tá? E entenda melhor o que eu falei. Então, trabalhador temporário é uma coisa, contrato de experiência é outra. Tá? Então, você acha que foi temporário, mas não foi temporário, não. Você fez um contrato de experiência. O temporário é aquele que é contratado por uma empresa de trabalho temporário e é encaminhado para outra empresa para prestar serviço. Só que essa empresa de trabalho temporário, ela só pode encaminhar esse outro trabalhador para alguma empresa, não é em qualquer situação. É realmente somente se for uma situação que é diferenciada. Tá? A gente pode, professor, o que vem a ser essa situação diferenciada? Quase sempre situações emergenciais. Vou dar um exemplo. Por exemplo, eu sou dono de um mercado e eu tenho uma caixa lá, uma pessoa que trabalha no caixa do meu mercado. E essa menina ficou grávida. Tá? Eu vou mandar essa menina embora? Não posso. Né? Essa menina vai ficar um tempo lá de auxílio maternidade e depois o que acontece? Ela volta para a minha empresa. Ela não fez nada de errado. Tá? Só que se eu contratar alguém efetivamente, tá? Vou lá e contrato alguém, faço contrato de experiência, tal, bonitinho, depois a pessoa fica. E quando a grávida voltar, o que acontece? Essa pessoa vai perder o emprego? Deu para entender? Então, existe essa figura do trabalho temporário. Então, por exemplo, se eu tenho uma caixa, tá, ficou grávida, em vez de contratar uma pessoa por 2, 3, 4 meses só, eu vou numa empresa de trabalho temporário e falo, ó, eu quero uma pessoa para trabalhar no caixa do meu mercado, mas essa pessoa vai ficar só durante 4 meses, que é durante o tempo que essa minha funcionária vai estar de licença maternidade. É isso, professor? É isso. Tá?
Primeira condição, então você coloca quando existe algum problema com um funcionário seu. Por exemplo, o funcionário teu está andando de moto. Lembra do ônibus de ontem? Ele era funcionário do ônibus, caiu e se machucou todo, quebrou braço, perna, e vai ficar 3 meses de molho. Tá? O que eu vou fazer? Eu vou contratar alguém para colocar no lugar dele, e quando ele melhorar, para onde é que ele vai? Né? Então, vou numa empresa de trabalho temporário, né, e falo, eu quero alguém para colocar no lugar desse meu funcionário. Quando ele melhorar, essa pessoa de trabalho temporário volta para a empresa lá de prestador de serviço temporário, e o meu empregado volta a trabalhar normalmente comigo. Tá bom? Então, primeira situação é essa, afastamento de empregado. Outra situação também, que é muito comum, principalmente em cidades turísticas, vou dar o exemplo do Guarujá, é a questão da sazonalidade. Professor, o que é sazonalidade? São cidades que, em determinada época do ano, tem um aumento muito grande do fluxo de pessoas. Por que você vê o Pão de Açúcar, quando você passa lá no caixa, na temporada, você vai ver um monte de gente lá com crachá que está assim, trabalhador temporário, Mazini, né? Acho que é a empresa Mazini, se eu não me engano o nome. Tá? Que são pessoas que foram contratadas só por um determinado período. Acabou aquele período onde o Guarujá está cheio, muita gente, onde a demanda triplica, que a população é 300 mil, quando chega no final do ano vai para mais de 1 milhão. Aí todo mundo precisa comer e todo mundo vai no mercado. Então, se o Pão de Açúcar mantivesse a mesma quantidade de empregados, com certeza não ia dar conta da demanda. Então, por isso, o Pão de Açúcar vai lá numa empresa de trabalho temporário e fala, olha, eu quero uma pessoa por tanto tempo, somente enquanto durar esse período onde triplica a população da cidade. Perfeito? Então, são situações específicas onde o trabalhador temporário pode trabalhar, ele não pode trabalhar em qualquer situação. Ficou claro isso para vocês? Outra característica do trabalhador temporário é a questão do tempo. Tá? Do tempo. Geralmente, o contrato temporário, no máximo, 3 meses. Então, por isso, o empregado trabalha 3 meses, se a empresa precisar da mesma função para continuar lá trabalhando, na empresa que contratou, por exemplo, o mercado contratou a empresa de trabalho temporário. Essa empresa de trabalho temporário mandou o trabalhador lá para o Pão de Açúcar, né? Lembra que eu falei para vocês? Mas aí o que acontece? Tá? Digamos que a temporada foi muito boa e durou 4 meses. Então, o trabalhador inicialmente trabalha 3 meses, depois essa mesma empresa pega esse trabalhador, tira, que são 3 meses, e manda outro lá para o Pão de Açúcar. A mesma situação também da grávida lá que eu falei para vocês. Tá? Geralmente, contrato temporário, 3 meses e sempre por escrito. Professor, e quando essa pessoa for mandada embora, quem é que paga os encargos trabalhistas? É a empresa, é o Pão de Açúcar, que realmente é onde a pessoa foi trabalhar, ou é a empresa de trabalho temporário? Quem paga todos os encargos do trabalhador temporário é a empresa de trabalho temporário, e não a tomadora de serviço. Tá bom? Então, acho que é isso que eu tinha para falar para vocês sobre trabalhador temporário. Tá bom? Muita gente confunde o temporário com eventual, confunde com aquela questão do contrato de experiência. Vamos agora falar sobre um novo assunto. Então, já falamos sobre o trabalhador temporário. Separa. Anota! Tá? Então, você anota todas as características do trabalhador temporário. E agora a gente vai falar sobre o trabalhador avulso. Tá? Talvez seja o menos comum, tá? Esse trabalhador avulso. Professor, qual que é a principal característica do trabalhador avulso? Tá? Ele tem que estar sempre ou filiado a um sindicato ou filiado a um órgão gestor de mão de obra. De novo, professor, essa situação de alguém intermediar as relações entre o trabalhador e a tomadora de serviço? De novo. Só que, em vez agora de ser uma empresa terceirizada, que foi uma empresa de trabalho terceirizado, que foi o que a gente falou anteriormente, em vez de ser uma empresa de trabalho temporário, que a gente falou anteriormente, agora quem vai fazer a intermediação não é mais a empresa de trabalho temporário. Quem vai fazer essa intermediação agora é um sindicato ou um órgão gestor de mão de obra. Tá bom? Então, o trabalhador não trabalha diretamente para o tomador de serviço. Professor, como que isso funciona assim, na prática? Explica para mim. Vou dar um exemplo para você aqui no Porto. Tá? Nós estamos, talvez, onde seja mais relevante essa categoria de trabalhador, é no Porto. Por quê? Quando para um navio, tá?
precisa de alguém ter lá para pegar o saco, colocar nas costas e tirar do navio, não é isso? A gente chama aquela pessoa lá, são os estivadores. Só que esse estivador, ele trabalha hoje num navio, amanhã ele trabalha no outro, depois no outro, e não são sempre as mesmas empresas que são o mesmo dono do navio. Tá? Então, cada navio tem um dono, cada navio tem uma armadora. Então, esse trabalhador avulso, ele trabalha sem vínculo com nenhuma empresa, com nenhuma armadora de navio. Então, um dia ele está trabalhando para uma empresa, um dia ele está trabalhando por outra, no outro dia ele está trabalhando para outra empresa. Por isso que é importante ter um sindicato ou um órgão de gestor de mão de obra para fazer essa interface entre o trabalhador e quem realmente está contratando o serviço, que é a tomadora de serviço. Tá bom? Professor, como é que funciona isso? Esse sindicato ou esse órgão gestor de mão de obra é ele quem paga todos os encargos trabalhistas. Quer dizer que o trabalhador avulso, ele faz jus a todos os benefícios de um empregado? Sim, todos os benefícios. A única diferença é que, aliás, a única não, são outras diferenças, mas a principal diferença é que o empregado só trabalha num lugar, né, para uma empresa. E o avulso trabalha para várias empresas, sempre com a intermediação de um sindicato ou de um órgão gestor de mão de obra. Tá bom? Professor, e esse trabalhador avulso tem vínculo com o sindicato ou vínculo com a tomadora de serviço? Não, não tem nenhum tipo de vínculo. Tá? Por mais que o sindicato ou o gestor de mão de obra ele faça o recolhimento dos tributos previdenciários e trabalhistas, não existe nenhuma relação de vínculo. Tá bom? Mas como esse sindicato, esse órgão de gestor, ou esse órgão de gestor de mão de obra, ele faz os pagamentos dos tributos previdenciário e trabalhista, esse trabalhador avulso, ele tem direito a 13º, férias, FGTS, como qualquer outro trabalhador. Perfeito? Então é bem simples. Então, anota aí as características desse trabalhador avulso. Faz jus a 13º, férias, FGTS. É obrigatório ele estar vinculado a um sindicato ou um órgão gestor de mão de obra. Esse trabalhador avulso ele pode trabalhar para diversas empresas diferentes. Né? Eu vou dar um exemplo para vocês do estivador, que cada hora está trabalhando para um navio e cada navio tem um dono diferente, uma armadora diferente. Então são várias empresas, sem nenhum tipo de vínculo trabalhista. Então, você só deu o exemplo do estivador, professor, tem uma que carrega saco no porto, é o principal. Mas eu andei pesquisando e também, se você for procurar, você vai achar o exemplo daqueles carregadores lá do Ceasa. Você vê com aqueles carrinhos de mão, eles trabalham para diversas empresas lá dentro do Ceasa, do Ceagesp, tá? Eles carregam aqueles carrinhos de fruta, de verdura. Então, não trabalha para uma empresa só não, trabalha para várias empresas lá dentro. São várias empresas que tem lá dentro e eles prestam serviço cada dia para um sem nenhum tipo de vínculo trabalhista. Perfeito? Então nós já falamos hoje sobre o trabalhador temporário. Agora nós falamos sobre o trabalhador avulso. Vamos partir agora para outro tipo de trabalhador muito conhecido, que é o trabalhador autônomo. Então, professor, o senhor falou que o autônomo hoje não é mais conhecido como autônomo, né? Isso, tem outros nomes, né? E principalmente hoje ele é chamado de contribuinte individual. A figura do autônomo foi mudada para contribuinte individual porque é assim a nova nomenclatura na legislação previdenciária. Então, aquela pessoa... E, professor, quem que é o trabalhador autônomo, né? Ou profissional liberal, tal? É aquela pessoa que presta atividade remunerada habitualmente por conta própria. Então, eu vou dar um exemplo para vocês. Eu posso ser um autônomo, eu como contador. Professor, se eu contador, eu sou contador. Se eu resolver virar autônomo, eu posso? Posso. Eu posso prestar serviço para várias empresas, né? Então eu posso lá fazer a folha de pagamento, recolher os tributos trabalhistas, previdenciários de um monte de empresas, né? Então eu exerço uma atividade remunerada que essas empresas vão me pagar, né? E é isso. Tá? Então eu estou lá, trabalho, e só que assim, eu não tenho nenhum vínculo trabalhista com a empresa que eu fui lá prestar serviço. Tá? E eu também não tenho nenhum tipo, e talvez seja realmente essa a questão mais importante,
de subordinação hierárquica ou jurídica com a empresa que está tomando o meu serviço. Professor, não. Eu vou lá e pego os documentos. Se eu quiser primeiro fazer a parte trabalhista, eu faço. Se eu quiser fazer primeiro a previdenciária, eu faço. Mas se ele mandar lá, a empresa mandar você fazer primeiro a previdenciária, depois a trabalhista. Não, quem decide sou eu. Eu sou autônomo, eu tenho que prestar o serviço. Ponto. Agora, a maneira como vai ser feito, quem decide sou eu. Não existe questão hierárquica nessa relação. Outro que pode ser também considerado um trabalhador autônomo, um eletricista. Simples assim. Sério, professor? Sério. O eletricista, quando vai lá na casa fechar o contrato, ele fala, eu vou fazer a parte elétrica dessa casa. Só que ele não fala, e geralmente fala o tempo, né? Você quando vai contratar alguém, principalmente prestador de serviço aqui em Guarujá, tempo, tem que sempre colocar o tempo que esse cara vai entregar o serviço. Porque, olha, aqui no Guarujá é difícil arranjar alguém que preste um serviço de qualidade, né? E que tenha palavra, que cumpra com prazo. Então, é sempre importante você colocar o prazo de entrega. Mas quem vai definir a maneira que vai fazer o serviço, não é você que está tomando o serviço, é ele. Ele que vai decidir primeiro se vai começar na parte de cima da casa, na parte de baixo, se vai começar pelo disjuntor, se vai começar pelo quadro. Ele não tem nenhum tipo de hierarquia com você. Tá? Você não manda nele. Tá? Você mandou ele prestar um serviço, ele vai prestar da maneira que ele lhe convém, que ele acha que para ele é melhor. Tá bom? Ele só tem que entregar o serviço. Então não tem essa relação hierárquica. Não é porque você contratou o serviço dele que você manda nele. E outra coisa importante também no trabalhador autônomo. Você contratou o autônomo, né? Você contratou um contador. Esse contador, ele não tem nenhum tipo, você não tem nenhum tipo de responsabilidade, ele não tem nenhum tipo de vínculo trabalhista com você. A mesma coisa o eletricista quando você contrata um trabalhador autônomo. Não tem nenhum tipo de vínculo trabalhista com você que contratou esse trabalhador. Por isso é importante, tá? Sempre colocar isso no contrato. Por isso é importante essa pessoa estar registrada na prefeitura ou no órgão do INSS, que é para marcar principalmente essa relação, para não ter nenhum tipo de caracterização de vínculo empregatício, porque aí depois a pessoa pode colocar na justiça e exigir alguns direitos, né? Férias proporcional, 13º proporcional, tá? Recolhimento de FGTS, então tem toda uma situação. Por isso que a pessoa não pode falar que é autônomo sem ser. Então, a pessoa, para ser autônomo, ela tem que estar registrada na prefeitura e tem que estar pagando lá na Previdência o carnezinho de como contribuinte individual. Tá? Muita gente chama o autônomo aquele cara que vai lá, chama, presta serviço, ponto final. Isso não é trabalhador autônomo, né? Isso a gente chama de orelha seca, né? Popularmente, mas não é autônomo. E é perigosíssimo você chamar uma pessoa dessa e depois, no futuro, a pessoa um eletricista demora 6 meses para fazer o trabalho. Você paga a pessoa. Depois ele vai na Justiça Trabalhista e fala, olha, eu não era autônomo não, viu? Eu nem matriculado na prefeitura eu estou, nem matriculado no INSS eu estou. Eu era empregado lá. Tá? E aí você vai ter que pagar advogado, vai ter que pagar recolhimento de tributos trabalhistas, recolhimento de tributos previdenciários. É extremamente complicado. Então, para ser autônomo, a pessoa tem que ter matrícula na prefeitura e estar registrado lá no INSS como contribuinte individual. Aí, quando você faz o contrato, você já fala que o valor está tudo incluso. Tributos trabalhistas e tributos previdenciários. Tem que estar constando no contrato que você fizer com esse trabalhador autônomo. Tá bom? É isso. Então, anotem aí as características do trabalhador autônomo. Primeira característica, não tem subordinação jurídica e nem hierárquica com empresas que contratou o serviço. 2, o autônomo não tem vínculo trabalhista, tá? Então, ou vínculo empregatício. É importantíssimo isso, por isso tem esse contrato com o autônomo ou profissional liberal tem que ser sempre por escrito e deixar isso bem claro. Terceiro, esse autônomo ele tem que ter uma matrícula na prefeitura e no INSS como contribuinte individual. Senão ele não é autônomo, senão ele é só um prestador de serviço, sei lá, sugêneres, que até é difícil identificar. Tá? Então o autônomo realmente ele tem que ter uma matrícula na prefeitura ou no INSS. E a última característica desse trabalhador autônomo
é exercer atividade habitual, ou seja, tem que ser uma coisa constante, remunerada, tá? E por conta própria, beleza? Então já terminamos de falar sobre trabalhador autônomo, outro tipo de trabalhador. Então, por enquanto, nós já falamos sobre trabalhador temporário, trabalhador avulso, e agora terminamos de falar sobre trabalhador autônomo. Vamos entrar numa outra figura de trabalhador, que é o trabalhador terceirizado, tá bom? Trabalhador terceirizado. Esse também é um trabalhador um pouco mais conhecido que os demais. Tá? Acho que muita gente aí já trabalhou em empresa terceirizada. E, de novo, entra a figura de alguém fazendo a interface ou a intermediação entre o trabalhador e a empresa realmente que é a tomadora de serviço. Tá? Então, não pode fazer o trabalhador ser considerado terceirizado se não tiver alguém intermediando isso. E essa empresa é a empresa que nós chamamos de empresa terceirizada. Ela difere do trabalhador temporário, porque do trabalhador temporário, a principal diferença, né, é que o temporário, no máximo, contrata 3 meses. Essa terceirizada não tem prazo. Tá? Então, ela faz a intermediação entre o trabalhador e a tomadora de serviço e pode ser por prazo indeterminado. Prazo indeterminado em terceirizado, professor? Pode aposentar lá, professor? Pode. 30 anos para mulher e 35 para homem? Isso. Exatamente isso. Tá? Pode ficar, não tem prazo, indefinido. Se for 40 anos, se aguentar trabalhar 50 anos, pode ficar nessa terceirizada, prestando serviço, às vezes até mesmo para a mesma empresa. Tá? Não precisa também ser empresa diferente. É isso, tá bom? Pode ser empresa diferente, mas também, se quiser trabalhar para uma empresa só, né, se a terceirizada quiser deixar você numa empresa lá, se você adaptar, ela pode deixar você somente naquela empresa, por prazo indefinido, enquanto durar o contrato da tomadora de serviço com a empresa de contrato terceirizado. Outra característica desse trabalhador terceirizado é que eles, antigamente que eu falo até uns 2, 3 anos atrás, antes das recentes mudanças da legislação trabalhista, o terceirizado só poderia exercer atividade meio. Professor, o que vem a ser uma atividade meio? É aquela que não é a principal da empresa, aquela que não é a atividade final da empresa. Vou dar um exemplo para vocês, um restaurante. Um restaurante grande, bonito, com 200 mesas, churrascaria. Tá? Qual é a principal atividade de um restaurante? Fazer comida. Então, se eu quiser contratar um cozinheiro terceirizado, eu posso? Não! Eu não posso contratar como terceirizado num restaurante, um cozinheiro, porque o cozinheiro faz a atividade principal do restaurante. Mas eu posso contratar um segurança? Sim ou não? Sim. Tá? Por quê? Porque o segurança num restaurante não é atividade fim, é atividade meio. Tá? Então, não que é atividade meio, é aquela que não é a principal da empresa. Vou dar um exemplo, por exemplo, aqui, continuando nesse exemplo do restaurante, o segurança lá, o porteiro do restaurante, ele não exerce nenhum tipo de atividade que vai meter a mão na massa lá, vai fazer comida. Tá? Mas eu posso dar um exemplo também em que um cozinheiro, dentro de uma empresa, ele não exerce atividade fim, ele pode exercer atividade meio. Vou dar o exemplo de uma empresa vou dizer uma fábrica de automóveis. E essa fábrica de automóveis contrata um cozinheiro. Ah, professor, aí tá fácil. Você falou para mim que é a atividade final, né? Você falou para mim que é a atividade fim o cozinheiro. Não. Dentro de uma indústria, ele não exerce atividade fim. Ele exerce atividade meio. Por quê? Porque a atividade fim de uma indústria automobilística é fazer carro. Então, quem vai estar na atividade fim de fazer carro é aquele operador de produção, é o engenheiro. O cozinheiro, ele faz uma atividade o quê? De suporte. Então, nós chamamos de atividade meio dentro dessa indústria automobilística, que não é a atividade principal da empresa. Perfeito? Então, não adianta a gente querer decorar a profissão e falar, é atividade meio, é atividade fim. A gente tem que entender o que é uma atividade fim, que é aquela principal da empresa, e a atividade meio é aquela atividade de suporte da empresa. Então, dependendo do ramo da indústria, da empresa, pode variar. Uma atividade pode ser fim ou uma atividade pode ser meio. Isso tem que ficar bem claro. Só que hoje, com essa mudança de 2, 3 anos atrás, o trabalhador terceirizado também pode fazer atividade fim,
Sério, professor? Sério. Antigamente, 2, 3 anos atrás, só poderia ser atividade de suporte, atividade meio. Hoje pode ser de suporte, atividade meio e atividade fim. Por que fizeram isso, professor? Justamente porque entenderam a importância desse trabalhador terceirizado e perceberam que se fizessem isso, ia acontecer de haver mais empregos. Tá bom? Então foi uma decisão dos nossos legisladores e hoje o trabalhador terceirizado pode ser tanto atividade fim quanto atividade meio. Perfeito? Então hoje o cozinheiro lá, pouco importa da cozinha se ele é atividade fim ou atividade meio, ele pode ser contratado como terceirizado. A mesma coisa lá o segurança, né, da churrascaria. Tanto faz ser fim ou meio, tá? Ele pode ser contratado como terceirizado. Então, o restaurante pode contratar um cozinheiro hoje, que o cozinheiro lá no restaurante é atividade fim. Como terceirizado? Pode, hoje pode. Então, essa limitação de que era só atividade meio, isso ficou para pouquinho para trás, de 2, 3 anos atrás, quando houve a mudança da legislação trabalhista. Outra característica importante é que essa empresa que faz a intermediação entre o trabalhador e a tomadora de serviço, que nós chamamos de empresa terceirizada, é responsável pelo recolhimento dos tributos previdenciários e trabalhistas e também responde por ações, né? Toda vez que o empregado quiser questionar, questiona a empresa terceirizada e não a tomadora de serviço. Só que tem que tomar muito cuidado isso, tá? Principalmente vocês que serão futuros gestores, que, por exemplo, essa terceirizada fale. Né? O trabalhador não tem a quem recorrer? Difícil, né, professor? Não. Tá? Se a terceirizada falir, o empregado ele vai direto aonde? Na empresa tomadora. Então, por isso que a empresa tomadora de serviço, vocês futuros técnicos contábeis e administrativos, vocês têm que acompanhar se a empresa terceirizada está pagando os tributos trabalhistas, previdenciários, está recolhendo FGTS, porque se essa terceirizada falir, tá, o empregado ele vai para cima da tomadora de serviço. Certo, professor? E vai, na justiça ganha. Tá? Então, essa tomadora de serviço vai pagar 2 vezes, vai pagar a terceirizada, vai pagar os tributos lá e vai pagar de novo para o empregado na justiça. Então, por isso, quem contrata uma terceirizada tem que estar sempre acompanhando se realmente ela está fazendo o recolhimento dos tributos. Tá? Muito importante isso, tá? Porque a gente chama de responsabilidade subsidiária. Primeiro, o empregado cobra da terceirizada. Se essa terceirizada falir e não tiver condição de pagar, esse mesmo empregado terceirizado, trabalhador terceirizado, ele vai cobrar da tomadora de serviço. Então, olho vivo e faro fino. Tá? Então, tem que realmente fazer esse tipo de acompanhamento. E é isso. Né? Acho que essas são as principais características que eu já falei para vocês. Então, voltando aí no trabalhador terceirizado, característica. Trabalha, tem o seu trabalho intermediado por uma empresa terceirizada. Tá? Ele pode trabalhar para várias empresas ou pode trabalhar apenas para uma tomadora de serviço. É outra característica. Outra característica, não tem prazo indefinido. Outra característica, o vínculo desse trabalhador terceirizado não é com o tomador de serviço, é com a empresa terceirizada, essa que tem a responsabilidade de fazer o recolhimento dos tributos previdenciários e trabalhistas. Tá bom? E, antigamente, o trabalhador terceirizado só poderia exercer atividade meio. Com a recente mudança da legislação trabalhista, ele também pode exercer atividade fim. Tanto meio quanto fim, hoje pode ser feito pelo trabalhador terceirizado. E eu acho que foi bem produtiva a aula hoje, e eu acho que a gente vai encerrar por aqui. Muito obrigado, um tchau para vocês, espero que vocês tenham curtido a aula. Abraço.